Tudo bem, Celina? Eu tô muito bem, né? Tô contente com o que tem acontecido. A nossa entrevista já começou? A entrevista sempre começa super informal. A gente faz um bate-papo super casual e de aí entramos com perguntas. Tá bom. Então, deixa eu ver. Você me perguntou se eu tô bem? Eu tô muito bem. Tô bem porque tem coisas muito boas acontecendo, né? Apesar de a gente estar vivendo um momento muito, muito esquisito, né? Sim. Mas se for falar de âmbito particular, tá tudo bem. Ai, que bom, que bom. Então, está hoje conosco Celina Bodenmüller. Isso. Eu pronunciei bem o nome? Tá tudo bem, tá ótimo. Ele Tá. tem uma liberdade de pronúncia, porque ele é estrangeiro, então a gente está no Brasil, então cada um pronuncia do jeito que quiser. Eu aceito qualquer pronúncia. Tá ótimo, tá ótimo. Então, que felicidade. Olha só, quem diria, né? Celina tem uma... Bueno, Celina, vamos a falar de muitas fases e muitas increíbles características que esta garota tem, porque, meu Deus, ela faz muitas coisas, então hoje é convidada como autora, como proprietária dessa linda livraria Pana Pana em São Paulo. Celina também tem um programa de rádio em São Paulo, onde faz entrevistas com autores, ilustradores, da gama do mundo editorial, né? Celina também borda. Eu já te entrevistei, né? Fazer lindas coisas manuais, né? E também eu sei que ela faz uma delícia de gastronomia. Eu não sei, não é chef, mas dá para saber que se ela quer ser chef profissional, ela consegue sim. É um hobby, é um hobby. É um hobby. É um hobby, mas ele já foi para a literatura, esse hobby, né? Já foi para a literatura também, daqui a pouco eu mostro. Exato, e de isso também vamos falar hoje. Vamos falar de muita literatura, vamos a falar desta palavra. Eu não gosto de dizer crisis, eu gosto de falar a palavra oportunidade, né? Porque sabemos que temos muita criatividade e, mientras que a gente tenha criatividade, a gente consegue inventar, certo, Celina? Certo. Então é isso mesmo. Vamos começar. Fala. Não, eu acho assim, a gente tem que lidar com as situações da maneira que elas acontecem, né? E a maneira da gente lidar vai desencadear um processo que pode ser favorável ou desfavorável de acordo com a nossa relação com a realidade, né? Então, assim, quando você fica um pouco mais aberto ao que está acontecendo, acho que você consegue enxergar mais essa oportunidade, como você gosta de dizer, e a gente transforma isso numa realidade melhor, né, para a gente. Sim. Então, dentro das condições que a gente está vivendo, né, acho que a gente tem que encarar, afinal de contas, a gente já passou tantas coisas, né? Você não é brasileira, você não tem um histórico do Brasil aqui, dos planos econômicos, das questões políticas que envolvem o país, do mercado, da leitura, né? Você ainda não passou por tantas situações. E a gente sempre superou. Acho que a gente está diante de uma situação muito diferente, inédita agora, né, desse aspecto da doença, mas a gente tem que se cuidar, né? Sim. E lidar com esse problema da melhor forma possível. É verdade, mas deixa eu te falar uma coisa, eu gosto de dizer que sou uma ótima aluna e eu aprendo muito rápido todas estas coisas de política, economia, realidade brasileira. Enfim, porque realmente aprendendo, leyendo, né? Eu acho que a clave aqui é lendo, e lendo não somente de um jornal, não somente de um ponto de vista, mas eu acho que as pessoas, nós adultos, temos que ler em uma perspectiva global, né? Tomar outras informações de outras partes do mundo, para saber também os olhos e a perspectividade que o Brasil está, né? Não somente dentro, a nível nacional, mas fora também. Acho que é extremamente importante. E eu acho que de aí também isso nos ajuda a nós, como
vocês têm esta palavra de empreendedor, né? Nos ajuda a nós a coexistir, né? Porque nós estamos coexistindo nesta realidade, né? E falando de coexistir, Celina, deixa-te falar, a primeira pergunta é, como autora, você está preocupada com seus livros? Você está preocupada com os títulos que suas editoras possam vender ao futuro, a situação de suas editoras? Porque você tem mais de um livro, né? Garota, você tem muitos livros em diferentes editoras. Então, qual é a sua preocupação ou você não tem nenhuma preocupação como autora? Olha, quando esse mercado do livro ele fica instável para todos os agentes do livro, né? Desde do autor, do editor, das gráficas, dos ilustradores, todo mundo que participa, dos distribuidores, todo mundo que está na cadeia do livro, né? E a gente já vem com uma preocupação bastante grande com o mercado do livro desde 2014, quando o governo interrompeu as compras dos livros para os programas de governo, né? Que até essa é a melhor forma de remuneração hoje, que eu acredito que as editoras e os autores podem ter no seu trabalho. É claro que a gente se preocupa, né, com as questões que vão afligir, e vão afligir mesmo, porque como está todo mundo na mesma situação, isso vai atingir todo mundo, né? Então, eu me preocupo, sim, mas me preocupo no sentido de que a gente produz literatura para que ela fique, para que ela se mantenha viva, né? Porque a gente faz no intuito de que o que a gente pensa possa ser compartilhado, oferecido e aproveitado para as pessoas. A gente procura dar o melhor, fazer coisas bonitas, bacanas, divertidas, e a gente quer ver isso no mundo, né? Porque não faz sentido a gente fazer isso e isso não está existindo, né? Não está na mão das pessoas. Então, eu me preocupo nesse sentido, de que a finalidade última do livro é chegar às pessoas, é produzir todos os benefícios que o livro tem, né? Em última instância, o livro... Última não, mas assim, se a gente for transcender a questão do livro como um objeto, como um produto, né? O livro produz, né, maturidade, transformação, experiência, felicidade, crescimento, né? Então, tem uma série de benefícios que, se o livro não está, se o mercado do livro sofre, né, as pessoas perdem, né? E eu acho que ler, né, não é um dever, né? Não é uma tarefa, não é uma coisa, é um direito que a gente tem. Então, ter bons livros, né? As crianças têm direito de ter livros, de ter acesso à leitura, né? Então, eu acho que eu me preocupo nesse sentido. E nesse sentido também de que os livros estão sofrendo um certo tipo de patrulhamento, né? Essa coisa do politicamente correto. A literatura é um lugar onde a liberdade de expressão tem que estar garantida amplamente, né? A sua manifestação artística não pode sofrer uma censura, assim, do politicamente correto, né? Então, essa manifestação livre e artística, ela precisa ser livre, né? Precisa oferecer, tá no mundo nesse sentido, para produzir transformações, né? É nesse sentido a minha preocupação. E o que vem a reboque é a questão econômica, que envolve muitas pessoas, né? É por aí. Você falou um pouquinho dessa questão de olhar para o mundo como um todo, realmente, porque a gente percebe tendências, que as tendências chegam ao Brasil, né? Você veja agora eu tive recentemente em um outro país, e eu vi um grande movimento em alguns lugares para fortalecimento dos comércios locais, porque as grandes redes estão assim, massacrando o comércio que existe, né? Dos bairros. Então, existiu uma campanha do American Express lá, falando compre do pequeno. E aqui no Brasil a gente está vendo essa tendência agora, né? Então, assim, tendências de pequenas livrarias com dependentes, a gente já viu que isso já vem há algum tempo se estabelecendo, se fortalecendo na Europa, né? Então, e até crescendo, né?
Então, eu acho que essas tendências mundiais, elas acabam chegando aqui para nós também, né? sim. E muitas delas acabam, não é que tudo que vem de fora a gente tem que achar bom, mas Claro. algumas coisas, elas encaixam e servem para a gente. Eu acho que aí, quando a gente encontra uma coisa que encaixa, é muito bom, né? Esse Sim, movimento faz sim. sentido. Sí, en algún momento realmente yo no sé si es llorar o dar una risada, né? Porque a necessidade é a melhor mãe de todos, né? E a necessidade faz acontecer. Então, não teria que haber tido essa fala anos atrás, por que esperar a momentos difíceis, né? Por que não procurar alimentar essa comunidade, né? De librarias pequeñas, incentivarlas. Y no estoy hablando de competición, ¿eh? Porque yo acho que la palabra competir ni existe. Yo acho que o leitor tiene todo un derecho de escolher onde comprar o livro, né? Mas são dois muito diferentes modelos, livraria grande e livraria pequena de rua, né? E essa comunidade já tinha que haver se estabelecido, né? Já tinha que haver crescido, né? Alimentado reciprocamente e agora então, né? Essa é a mãe da natureza, né? Que nos fala e nos diz já é hora, né? Se não foi, já é hora. E então, dentro dessa fala, Celina, como proprietária de Pana Pana, essa linda livraria que todos amamos, né? Que nos recebe com muito carinho a los autores, ilustradores, leitores, pais, professores, avós, etc, 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 crianças, por supuesto, né? Porque esse lugar é para crianças. Que preocupação tu tienes em questão amanhã? Porque, obviamente, hoje estamos no presente, mas e tu amanhã? Amanhã, qual é a tua preocupação para que o público pueda ouvir de ti? Acho assim, todo mundo, obviamente, é decisão de cada um onde comprar os livros, né? Nem eu quero que alguém diga para mim aonde eu devo comprar isso ou aquilo, né? A gente tem o direito de fazer a compra que a gente quiser. E eu sempre respeitei muito isso, sabe? No consumidor que vem a Panapaná. Às vezes as pessoas vão, olham os livros e nem sempre compram, né? Mas eu acho que a existência das livrarias, elas têm um papel, primeiro que elas são, assim, um lugar onde as pessoas acham cultura, informação, entretenimento, aonde os pais podem levar as crianças, e ir à livraria, ele é um dos componentes do comportamento leitor, né? Então, levar as crianças à livraria não é um entretenimento, né? Assim, do ponto de vista das crianças, eu acho assim, a gente faz um carnaval, a gente faz um circo para o pai trazer a criança à livraria, a criança se sentir feliz que está do lado do pai, da mãe, dos parentes, às vezes encontra um amiguinho na Panapaná, às vezes as mães marcam um encontro na Panapaná. Aí os filhos se encontram, as crianças que se conhecem, que estudam juntos, se encontram na Panapaná. Então, assim, desenvolve uma experiência positiva, de alegria, de felicidade, em que o livro está presente. Então, o que produz na criança, né? A criança sai da livraria toda feliz com o livro, ela começa a ligar o livro a momentos felizes da vida dela. E é muito fácil. Criança quer ser feliz com urgência, né? O tempo todo ela quer ser feliz, né? Ela não é que nem a gente que engole sapo, que sabe que às vezes a felicidade demora um pouco para chegar e a gente topa esperar um pouco por ela, né? Às vezes nem chega. Mas a criança não, a criança quer ser feliz na hora, né? Então ela sai toda feliz com o livro. E aí, o que ela vai lembrar? Puxa, cada vez o livro está sempre num momento bacana, no momento em que meus pais me dão atenção na cama, lendo um livro para mim, né? Na hora que eu estou lá vendo uma contação de história em que meus pais estão lá comigo. Então, sempre ligar, a mãe fica feliz, o pai fica feliz quando a criança tem isso pelos livros, né? Porque pode ser que até o pai não seja leitor, mas se você for fazer uma pesquisa, eu acho que 99% dos pais vão dizer que querem
que o seu filho seja um leitor, mesmo que ele não seja. Sim. Porque todo mundo sabe de como é bacana ser um leitor, quanto benefício você tem com a leitura, né? Então, eu acho que ir a uma livraria, comprar um livro em uma livraria, tem esta força para desenvolvimento de um comportamento leitor. Então, esse é, e não é na minha, né? São em todas as livrarias. E em São Paulo, você veja, né? Eu não sei se ela é a maior cidade da América Latina, acho que disputa com o México, a tua cidade, talvez, não sei. A gente tem, acho que 4 ou 5 livrarias especializadas em livros para a infância. As grandes redes estão numa situação muito difícil, né? E elas também, as grandes redes, elas tomaram um rumo em relação ao negócio delas, porque, sabe, Ivete, o que acontece? No Brasil, é fácil entender isso, as pessoas que mais compram livros são aquelas pessoas que também consomem bens de alto valor. Uhum. Então, o que aconteceu com as livrarias grandes? Elas começaram a vender produtos que não são livros, né? E que são consumidos pelas pessoas que compram livros, que são pessoas de um bom poder aquisitivo. Então, elas começaram a diversificar o seu negócio, abandonar o perfil de livraria e tá aí para todo mundo ver. Elas começaram a vender eletroeletrônicos, videogames e se transformaram numa empresa que oferece variedade de produtos. E papelaria, né? E papelaria, né? Papelaria também, né? Uma coisa mais chique, café, diferente. Por supuesto, café, né? Aí começou os cafés também. Exatamente. Então, assim, se você quer comprar livro, né? Tudo bem você ir numa livraria grande, não tem problema nenhum. Você toma o seu café, você faz um passeio como se estivesse indo ao shopping, né? Claro. Mas eu acho que as livrarias independentes, elas têm menos compromisso com marcas, vão te oferecer um produto que não é livro, né? Apesar que eu ofereço brinquedo também, né? Porque o brinquedo também é uma atividade importante na vida da criança, que é o brincar, não é o consumir brinquedos, mas o brincar, de fato, né? Assim como os livros, né? Então, eu acho que eu até me perdi em relação à pergunta que você me fez, não, né? Eu te quise, sobre o amanhã. Sim. Né? Sobre o amanhã, olha. Sim. Eu sou um pouco assim, eu não sou muito de fazer planos para amanhã, não. Né? Porque a gente se enche de planos, chega amanhã, acontece tudo diferente. Sim. Né? Na verdade, acho que o controle da gente sobre as coisas é muito pequeno. Eu tenho as coisas muito a curto prazo definidas, né? Eu procuro não depender muito das coisas, esperar resultados do amanhã para poder pensar no que eu vou fazer. Então, eu vivo cada dia, assim, eu falo assim, se um dia Panapaná fechar, eu vou saber o dia e a hora. Imediatamente assim, vai ser. Não é uma coisa assim que vai ficar nublada, é uma coisa que vai ser muito concreta. Tanto que eu falei, pessoal, a gente precisa, né, para os amigos do Facebook, a Panapaná para ficar assim, com aquele verdinho no monitor, assim, coração batendo, precisa vender 15 livros por dia, né? Uma coisa muito pragmática, assim, muito clara. Né? Sí, muy clara y muy honesta, ¿no? Yo realmente aprecio esa comunicación toda, tu honestidad, ¿no? Porque realmente lo que falta en el mundo editorial, y no voy a hablar de otros sectores porque no conozco, no trabajo en otros sectores, el único sector que trabajo es educación, que me apasiona también, ¿no? Mas en el sentido editorial, yo acho que falta mucha honestidad, falta mucha comunicación y falta perdón para todos, mas falta cooperación, ¿no? Y aquí no exista esa cooperación, esa comunidad, ¿no? Y confraternidad, ¿no? Confianza, ¿no? O mercado editorial en Brasil va a dar pasos muy devagar, ¿no? O que nos interesa son realmente el crecimiento de leitores, ¿no? Porque el crecimiento de leitores va a dar un índice de un país mejor también, ¿no? Y es una preocupación muy real tuya y una preocupación de todos nos, ¿no? Como autores, como editoras, toda la línea, ¿no? Distribución, gráfica,
etc., né? Mas uma coisa que eu gosto muito de ti é eu que também de tu você, Virginia, estás na obrigada. luta, né? E vamos de verdade, desejar que Pana tenha muitos anos de vida, né? Porque eu estou vendo que Celina Bodenmüller, la artista, la mulher, la autora, empreendedora, você está inventando, está reinventando, né? Então, estás falando de, por exemplo, cupones de desconto. Estás falando de uma nova curadoria que eu estou super curiosa de saber. Estás convidando y además los autores están conversando, haciendo llamadas para que vayan no a la librería, obvio, porque en este momento no podemos ir a la librería, mas para que tengan una acción de comprar un libro a través de tu loja online, ¿no? Y tú estás con todo eso, reinventar, vamos a hablar de reinventar, Celina. ¿Qué tan importante es reinventarse agora, neste momento? Eu acho que a palavra, o verbo que as pessoas estão utilizando, né, agora é o verbo da hora, esse, reinventar, né? E assim, eu acho que quando tá tudo assim normal, a gente tem mesmo uma tendência a se acomodar, né? Sim. Então as coisas estão indo, tá tranquilo, você estabelece uma rotina, estabelece uma maneira de fazer teu caminho, né? E quando você se vê, é o que você fala, né? A necessidade é a mãe da invenção, né? Então, quando a gente se vê obrigado a achar uma saída, aí as coisas que esse clique, né? Essa abertura, ela não aparece, né? Então, a hora que a gente se abre, a novidade ela acaba aparecendo, né? E eu e todos nós que estamos né? Tem quem trabalha, quem tem emprego também tem que se reinventar, porque tem que trabalhar em casa, né? Claro, Tem que lidar com a rotina doméstica junto com a rotina do trabalho. As minhas duas panapanetes estão em casa, se reinventando, trabalhando isoladas remotamente. Elas sabem os livros de cor para poder vender na internet, né? Elas estão com acesso remoto ao sistema da Panapaná para poder saber se tem estoque ou não. Sim. Elas estão dando um show, sabe? Um show mesmo de... E assim, quando que a gente imaginar que elas iam trabalhar em casa, que a gente ia vender e que a gente ia ter dias de vendas online como que a gente tem presencialmente lá. Né? Foi uma surpresa. Isso porque, assim, e você falou essa coisa do mercado do livro, assim, eu acho que todos os problemas que acontecem em relação ao mercado do livro, eles têm raiz num problema que é o papel de cada um no mercado do livro. O papel do editor, o papel do distribuidor, o papel da livraria, o papel do consumidor. E a gente tem um grande vilão no mercado, que é a Amazon, né? Que assim, quem está no mercado sabe que a Amazon veio para o Brasil para ter 10 anos de prejuízo, até conseguir quebrar tudo e a partir daí ser uma big empresa que não deixa mais ninguém livro, né? E isso atinge o grande, atinge o pequeno, né? Eu acho que quando a gente corrigir algumas distorções em relação ao papel de cada gente do livro, né? De cada pedacinho do livro, eu faço isso, você faz aquilo, talvez a gente parece mercado, mas também é uma coisa muito crítica que também prejudica essa coisa meio predatória que tem entre as pessoas que participam da cadeia do livro, que é a falta de leitor no país, né? Então a gente não tem uma massa de leitores, né? Para que a gente possa gerar uma renda que seja possível distribuir entre todos esses agentes. Então a gente precisava ter políticas públicas de incentivo à leitura, né? Assim, maciçamente. Não adianta um plano de governo que vai comprar os livros e tal, mas assim, tem que ter livraria em todos os bairros, né? Tem que ter muitas livrarias. Por exemplo, uma coisa que acontece no Rio de Janeiro, que eu acho que ninguém sabe, pouca gente sabe, é que quem monta uma livraria no Rio de Janeiro não paga IPTU. E no Brasil, só a Panapaná, que é uma pequenininha, paga R$1.000 por mês de IPTU. É uma conta, R$1.000 e pouco, é uma conta alta para quem tem um pequeno negócio. Claro. Então, por exemplo, as prefeituras poderiam dar isenção de IPTU
para quem abre uma livraria, porque é um ponto de cultura, é um lugar para as pessoas irem. Se você abre uma loja de eletrônicos, uma loja de roupa com marca, uma loja de tênis, né, de calçados assim, a gente não tem segurança nas cidades para ter lojas assim de rua. Por isso que o comércio de rua também, ele acaba tendo pouca variedade de negócios, né? Farmácia, bares, restaurantes, né? Então, é assim, quanto mais as livrarias sofrem disso, né? É muito difícil acontecer um assalto a uma livraria, né? Então, assim, incentivar a livraria de rua seria um negócio que seria muito legal incentivar. Então, eu acho que facilitar, não com empréstimo, sabe? Porque banco não resolve a situação do empreendedor. Claro. Vai ao banco, você pega uns juros, o banco quer virar teu sócio e vai ser aquele sócio que vai te atrapalhar, não vai te ajudar. Claro. Então, a ajuda acho que tem que vir através de isenções mesmo, de facilidades, de políticas mesmo, para a gente conseguir ter mais livrarias no país e as pessoas serem estimuladas a comprar os livros, sabe? Nossa, isso é excelente. Isso realmente, que bom que estamos gravando este vídeo, né? Porque se muitas pessoas compartilham isso e alguns perfeitos escutam este vídeo, vai lá o mensagem seriamente falando, né? Eu acho que é super válido tu ponto. Eu acho que seria um sonho ver isso a nível nacional, né? Una de las instituciones marcadas políticamente, ¿no? Asignadas, que realmente ya es hora, ¿no? Ya es hora de poner acción y no de hablar solamente sobre la importancia del libro, ¿no? Tenemos que tener acciones para que ese lector consiga comprar ese libro y para que esas librerías, sobre todo las pequeñas de rúa, puedan coexistir, ¿no? Porque obviamente estás hablando de una cosa súper importante y a nivel nacional sería excelente. Realmente es lo que se llamaría incentivar conscientemente a lectura, ¿no? Y a lectura para todos, para todos os níveis, né? Então, mas sabe, Ivete, eu acho que aí, deixa eu comentar, tem um problema assim, a economia, né, tem vários ramos de negócio, né? Sim. Então, o que você vê muito na mídia, né? Ah, pessoal, vamos comprar carro, vamos comprar celular, vamos comprar carne no mercado, vamos comprar cerveja, né? Agora, quantos comerciais de livro você vê na televisão? Ótima observação, amiga. Ótima observação. Nenhum. Então, assim, zero. A respeito da cultura, né? Nós estamos aqui fazendo mídia, você, eu na rádio, né? Olha, a gente está televisão, tá, Celina? Eu não tenho televisão em casa, né? A gente lê muito, a gente faz outras atividades dentro de casa, cozinhamos, agora que estamos dentro de casa, né? Aprendemos, todos os dias estamos aprendendo, mas realmente televisão não tem. Mas esse ponto que muitos leitores ou não leitores ainda têm um televisor, né? E que é uma força de um meio de comunicação. A rádio também. Quantos rádios promovem, né, livros e leitura e falam, né, de dicas de livro? Então, também, quantas revistas, né, ou jornais, né, realmente se dedicam conscientemente a divulgar e a promover a leitura, né? Eu acho que será 1, 2 aqui em Paraná, né, que eu sei. A gente precisa de mídia para o livro, espaço para o livro, né? Porque, olha, em termos de negócio, por exemplo, se a gente consegue aumentar essa base de leitores, né? O que acontece? Um empreendedor pode, por exemplo, conseguir consignação de livros. Então, assim, o capital que ele vai investir de início em mercadoria não é grande. O imposto que ele vai pagar, se ele for um microempresário, não é um imposto alto, né? Não adianta ficar fazendo uma coisa assim de imposto é alto, imposto não sei o quê. A gente é cidadão, a gente tem que pagar imposto mesmo, né? A gente ainda não consegue resolver o problema de o que determinadas instâncias, né, de governo fazem com o nosso dinheiro. Mas até aí, a gente não pode deixar de ser cidadão e pagar imposto, porque o cara lá em cima não usa o nosso imposto direito. Não é um pensamento meio torto isso, né? Então, a gente tem que gerar imposto, a gente
pode dar emprego. Então, a gente tem aquela opção do simples, ele não é um imposto que sobrecarrega. Se a gente não precisar pagar IPTU, e a gente não precisa de muita coisa para abrir uma livraria. A gente precisa de consumidor. Então, precisamos fazer propaganda do livro, precisava ter uma campanha nacional e com televisão, como você está falando, que você não vê, você é exceção, mas muita gente vê televisão e a televisão pode popularizar o livro para as pessoas, né? Então, a gente tem que fazer propaganda, tem mesmo, dar esse espaço para o livro, porque o dinheiro usado para fazer propaganda de celular é o mesmo dinheiro, é real, é o mesmo dinheiro usado para o mercado do livro. Por que o dinheiro para celular, o dinheiro para o carro, vale mais do que fazer propaganda para o dinheiro para o livro? Eu não entendo isso. Sim, né? A cultura, a leitura, por que o dinheiro da cultura, né? Por que o governo não investe pesado também na cultura? Vai gerar dinheiro, grana, economia, emprego. Então, assim, resolve problemas do país. É um mercado que porque vai gerar lucro para muita gente, para empresas grandes, pequenas, vai gerar emprego. Então, o dinheiro é igual para todo mundo. Por que não investe nisso? Me dá a sensação até de que não é uma vontade de que as pessoas leiam, uma vontade de que as pessoas adquiram cultura, e a partir daí a gente sabe que quem lê, quem tem cultura, desenvolve capacidade crítica, desenvolve capacidade, ela é enganada. Ela consegue analisar melhor e decidir melhor as coisas, pensar melhor, votar melhor também, né? Sim, tem sim. Um desdobramento muito grande em quem pode usar a cultura. Então, eu acho muito importante que a gente popularizasse leitura e cultura nesse país maciçamente mesmo. Tudo melhoraria. Es increíble esta conversa, estoy adorando porque realmente estamos tratando de analizar, de dar una idea a otras personas que espero que consigan oír, ver este vídeo, ¿no? Y yo creo que por lo pronto estamos nos haciendo cosas, ¿no? No estamos con los brazos cruzados, eso ya es mucha ganancia, ¿no? Hay mucha gente muy bacana que está actuando también en un modo positivo, ¿no? Y yo creo que apuntar con o dedo no ayuda, ¿no? Entonces la primera acción es hacer, acontecer y tener esa esperanza de que las personas que pueden a nivel mayor puedan actuar verdaderamente, conscientemente en esta realidad, ¿no? Entonces vamos a seguir, nosotros vamos a seguir trabajando y vamos na frente en eso, ¿no? Y entonces, deja hablar un poquillo con cuestión como autora. Como autora, yo sé que tú te dedicas mucho a libros que incentivas a las crianças a aprender ciencia, geografía, cocina también, y todo, astronomía, biología, con toda una temática de dinosaurios, ¿no? Além de esa temática de dinosaurios y que además nos vas a mostrar alguno de tus libros, ¿qué otro tema Celina, autora, quiere aprovechar una vez que acabe esto de esta pandemia, ¿no? ¿Tú pensaste en algún tema o continúas con esa pasión por los dinosaurios? Cultura mexicana, también gostas mucho da cultura mexicana, tienes un libro lindo de leyendas de Latinoamérica, ¿no? Acho que es de Latinoamérica. Entonces, ¿qué otros temas ven por aí, Celina? Olha, é assim, os dinossauros apareceram na minha vida realmente como uma paixão, né? Eu conheci um paleontólogo, me apaixonei por ele, hoje ele é meu marido. Exato, por isso Então, ele já era escritor. Sim. E ele me convidou para escrever com ele. Claro, eu já gostava de ler, mas até então eu não tinha um objetivo de ser escritora, né? Mas eu recebi tanto incentivo de tanto lado e gostava muito de leitura, e sempre gostei desde criança das letras, né? Sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito da língua portuguesa. Eu queria ser professora de português também, uma das muitas coisas que eu queria ser quando eu era pequena era ser professora de português. Então, assim, tem uma coisa de vocação mesmo de infância, né? Essa coisa de você descobrir na infância uma coisa que gosta e você vai acabar como adulto brincando enquanto trabalha, né? Você vai ter o prazer como a criança que brinca. Então, fazer os livros para mim é um prazer de criança que brinca. E aí, os livros acabaram, eu acabei
fazendo primeiros livros de não ficção, que são os livros sobre dinossauros, mas com esse trato literário, né? Esse é meu primeiro livro, o ABC Dinos, o ABC Dinos, que é um abecedário poético, e aí os dinossauros foram se multiplicando. Aqui o cotidiano dos dinossauros, todo mundo acha que o dinossauro é sempre bravo, aqui não, aqui a gente mostra que eles também ficavam doentes, que tinha uma mãe que precisava colocar ordem na bagunça. Sim. E aí foram crescendo, crescendo, crescendo. A gente tem hoje até um livro para bebês, né? Todos eles com um conteúdo bastante criativo. 2019 ou 2020? Esse ano passado. Do ano passado. 2019. Ok. E ele é um livro para bebês, porque as crianças do Brasil só conhecem dinos estrangeiros. E aqui é uma ideia de que as crianças, bebês, possam pronunciar o nome de um dinossauro brasileiro antes de pronunciar o nome de um dinossauro estrangeiro. Que as crianças se crescem com a paleontologia estrangeira. E a gente gostaria que a criança, que ela pudesse ficar feliz vendo os dinossauros estrangeiros, mas também os nossos, né? Que os dinossauros são legais de todo mundo. Sim. Bom, eu tenho uma grande parceira, amada. Eu tenho, assim, de dinossauro, acho que a gente já tem mais de 10 livros, ficaria muito chato mostrar todos. Mas eu queria mostrar só mais um experimente, porque você tocou no assunto, que é o Na Cozinha com os Dinossauros. Eu sabia! Eu quero um desses, está lindo, muito lindo. Isso aqui é muito legal, porque você tem um hobby, né? E a literatura se faz assim, né? Um pouco de mentira, um pouco de verdade, um pouco de referências, um pouco de homenagem. Você acaba construindo a tua literatura com as tuas experiências pessoais, com a experiência dos outros, ouvindo uma conversa alheia, né? E você vai compondo os teus livros dessa maneira, né? Brincando. Então, esse livro aqui, ele foi composto por um hobby meu, né? Que é ir para a cozinha de vez em quando, e cozinhar mesmo para a família, né? Inventar, às vezes. Tem coisa que dá muito errado também, é que eu só mostro as coisas que ficam boas, né? Agora, semana passada eu fiz um pão que era de farinha, de grão de bico, e ficou um horror, né? Então, assim, ficou incomível. Não sei se a palavra existe, mas ficou incomível. Então, as coisas que a gente... Aí eu testei, eu e o Anelli, né? Meu marido, e paleontólogo, professor da USP, porque os livros têm um conteúdo científico preciso e muito atualizado da paleontologia. A gente resolveu fazer um livro informativo que falava de várias características dos dinossauros e trazia uma receita, por exemplo, aqui a gente tem os ovos petrificados. Opa! Uau! Sim, nossa! É lindo, né? A gente tem lindo, de farofa e a criança faz os ovos, né? E aí, a gente fala para as crianças sobre os ovos de dinossauros. Então, aqui a gente tem uma atividade analógica, manual, uma atividade que ela pode compartilhar com a família, na escola, com a professora. A culinária ensina muitas coisas, né? As medidas, né? As transformações da matéria, né? Estimativa de preços, de rendimento. Então, tem muitas coisas que ela pode aprender com dino, com cozinha, e ficar uma coisa bem legal. Uma professora falou que esse livro é um livro transdisciplinar, não é interdisciplinar, transdisciplinar. Sim, concordo. Concordo. É para didático. As crianças adoram cozinhar, adoram experimentar, ¿no? Estamos falando de experimentar, estamos falando de sensorial, porque aí la criança vai poder provar, ouvir o som de talvez algo que está crocante, né? De o ovo, né? De experimentar o gosto, de olhar as reações químicas, né? Entonces, es un libro súper encantador, súper interesante, necesario también, actual, ¿no? Donde a criança se identifica, se puede identificar y además mucha información, informativo também, né? Então, parabéns. Obrigada, querida. E aí eu ia falando da minha parceira, amada amiga Fabiana Prando, que é com ela que eu tenho uma pesquisa, ela, junto comigo, a gente faz uma pesquisa sobre os contos populares tradicionais. Aqui a Fabiana. Um abraço para a Fabiana também. A gente fez 3 livros, na verdade. 2 dos contos tradicionais para crianças dos países da América Latina, que tem 18 histórias. Fizemos A Flor de Lirolá e outros contos da América Latina pela Panda Books. Fizemos Contos de Bichos da África,
E esse livro é muito especial para mim, que foi a minha nora que ilustrou. Primeiro trabalho de ilustração dela. Ela está se formando esse ano em artes plásticas. Nossa, legal. E fez uma linda capa e todo o interior do livro. É tudo muito lindo, com uma técnica de recorte de papel. Produzido por uma pequena editora muito caprichosa, que é a Duna Dueto, né? A Lucila também. Beijo, Lucila. Que produziu esse livro lindíssimo, que tem feito muito sucesso. Inclusive agora, durante esse isolamento, né? Tem vendido muito esses livros, porque a gente faz uma dedicatória e o livro fica ainda mais especial, né? Aí a criança recebe como uma dedicatória minha, da Fabi e tal. E para o futuro, sim, eu gosto muito de fazer flor de papel. E aí eu e uma prima querida, porque você percebe que eu sou uma pessoa de parcerias, né? Já percebi, da família. Eu chamei uma prima... Muito talentosa. Ah, é muito gostoso estar em companhia das pessoas, né? E aí eu chamei uma prima minha, que ela é muito talentosa em fazer também flores recortadas em papel. Eu sempre fiz flores mais mesmo flores, né, de papel. Quando eu vou, por causa da flor de Lirolai também, quando uma escola adota o livro, eu vou à escola e confecciono flores de papel com as crianças, a gente perfuma a flor. É bem legal, sai todo mundo feliz porque sai com uma flor na mão, são flores bonitas, tal, não é fica uma coisa bem bonita. E eu convidei essa minha prima e nós estamos lançando ainda esse ano um livro chamado Floresta em Flor. Nós fizemos 8 flores brasileiras da floresta amazônica. Eu tenho paixão por uma ilustradora inglesa já falecida que chama-se Margaret Mee. Okay. Ela viajou, morou um tempo aqui no Brasil, viajou pela Amazônia fazendo a ilustração científica de várias flores da Amazônia. Uau. E a gente sempre pensa na floresta, né? Sempre uma floresta cheia de árvores, cheia de verde, né? A gente praticamente não pensa em flores, não é? Sim. E aí tem flores muito lindas na Amazônia, e aí nós fizemos já as esculturas das flores, eu e a Adriana Making, e para cada flor eu fiz um poema, tem vários estilos eu quis variar assim, os gêneros de poesia, então tem limerique, tem trovinha, tem soneto, tem também a poesia muito livre, que também está fora de gênero, com texto corrido, uma prosa poética, assim. E ela está fazendo os textos informativos, então nós construímos as flores juntas, eu fiz os poemas, e ela está fazendo os textos informativos. Vai sair pela mesma editora de O Bebedino, que é o Bambuzinho, daquele Paloma Carvalho. Legal. E esse é o Floresta em Flor, tá muito bonito, viu? E eu e a Fabiana estamos terminando um livro chamado Ubuntu, está em fase de ilustração, que são fábulas africanas. Uau, né? Porque Ubuntu é uma expressão que fala de você, de tudo que na África, assim, Ubuntu é um jeito de viver, é uma maneira de você estar inserido na sua comunidade, de maneira que você olha para a sua ação, né? Vendo de que maneira que ela ecoa na sua comunidade, de que maneira que você está melhorando a sua comunidade, de maneira que você está contribuindo com ela, com o que você faz. Então, o livro tem esse espírito do Ubuntu, né? Então, as histórias têm muito isso, né? De como que os personagens agem e de que maneira que eles intervêm na comunidade que eles moram. Então, é um livro que tem ali sabedoria, é um livro bem legal. Como você chegou a ser publicada, esse sonho de qualquer autor, publicar seu primeiro livro? Conta-nos a história. É assim, ó, te falei, né, que eu não tinha essa determinação de me tornar uma escritora, né? Eu acho assim, eu devo um pouco aos dinossauros isso, né? Porque todas as editoras, assim, tem que ter dinossauro no catálogo, porque os dinossauros são tipo assim, eles são mágicos, eles são fantásticos para as crianças, eles
eles são mobilizadores das crianças, inclusive para aprender um monte de coisa, né? Então, eu atribuo aos dinossauros, sabe? Porque a gente ofereceu um livro para a Panda Books sobre dinossauros, que eles não tinham no catálogo, e como eu tinha um contato comercial, Claro. a pessoa da área comercial da Panda me apresentou ao editorial. Okay. E aí eles toparam me receber, porque eu já tinha alguns anos de relacionamento comercial com eles, né? E numa reunião com o Anélio, a gente foi lá e ele fala com toda a propriedade sobre os dinossauros e já publicava, né? Então, esse foi o nosso primeiro contato. E aí a editora Peirópolis, né? A editora do ABC Dinos, essa aqui, ela já era uma editora que publicava os livros do Luiz Eduardo Anelli. Então, okay. E eu falei para ele, ele me ligou assim, eu falei, ele falou, vocês estão precisando de um livro para criança pequena, não sei, como é que eu vou fazer isso, né? E falando assim, na hora eu falei assim, não é uma ideia lá muito original, mas existem muitos abecedários para as crianças. E eu sei que aqui no Brasil não tem nenhum abecedário de dinossauros. Como não tinha nenhum livro de histórias latino-americanas também. Sério? Quando a gente publicou o Flor de Lírio Online, não tinha nenhuma, em português, nenhum livro com histórias para crianças tradicionais da América Latina. Uau! As pessoas me pedem também. Aí eu falo, não tem, vamos fazer. É verdade. E aí, acabou que aí, quando publicou o primeiro e o segundo foram publicados com diferença, acho que 2 meses. Aí você já tem 2 livros, um em cada editora. Aí você começa a mandar, olha, eu já fiz isso, você toparia me receber, mas é um processo muito lento, né? Muito lento. Um livro, você sabe, né? Um livro demora... Quando ele é rápido, ele sai em 2 anos, 3 anos, né? Às vezes você fica mais do que esse tempo para conseguir publicar um livro. Ele demora e, voltando àquilo que a gente tinha falado, o país é muito instável. Então, você às vezes acha que o livro vai sair, ele emperra, né? Ele emperra. E aí você fica um tempão, você acha que vai sair, não sai. Então, a gente só consegue acreditar que o livro vai passar a existir quando ele está publicado mesmo, sabe? Quando está saindo do forno, né? E diz, uau! Porque tudo pode acontecer, né? Sim. Tudo pode acontecer. E a gente foi ganhando prestígio nesse... Assim, vai publicando um, você vai o outro, aí você vai conseguindo que as pessoas te recebam. É assim, é uma construção mesmo, que é pedrinha por pedrinha. Um grande castelo é construído pedrinha a pedrinha, né? Nossa. Então a gente vai fazendo assim, aos pouquinhos, né? Mas eu super estimulo as pessoas a tentarem escrever, né? Mas as pessoas precisam saber que elas têm que ser estudiosas, elas têm que ler muito para poder escrever, né? Tem que ter uma pesquisa séria. Não pode, né? Tem que amar os livros e a leitura. Não é a literatura não é uma coisa assim que você vai porque você acha que você é talentoso, nem tudo que você faz, que você ama e que é legítimo que você faça, é uma coisa que serve para ser publicado. Você, como editora, sabe muito disso. Claro. Né? A gente precisa publicar coisas que possam ser vendidas, né? E algumas coisas não entram, né? Não se casam com isso. Por supuesto. Entonces, básicamente vamos a dejar este mensaje claro, pesquisa, leer. Tudo, leitura. Una brincadeira de que as pessoas, quando estén ouvindo este vídeo, estén participando, olhando este vídeo, contem quantas vezes falamos a palavra leer. Entonces, pesquisa, leer, e uma coisa que adorei, ser caçador de histórias. Amei, porque realmente vocês são caçadoras de histórias. Então, muito, muito legal. É uma clave super importante. Posso contar só mais um livro que a gente está fazendo, que vai ser muito legal? Fala. Não sei quando vai sair esse. Esse a editora já falou que depende muito da situação do mercado, mas vai deixar tudo prontinho, que chama Cada Macaco no Seu Galho. É um projeto meu com a Fabiana, que está sendo pela... Você sabe que o Brinquedos Estrela, aqui no Brasil, claro. É um brinquedo, a marca Estrela é um brinquedo, é uma marca que está no coração das pessoas brasileiras, porque é uma fábrica de brinquedos brasileira, e muitos adultos de hoje tiveram brinquedos da Estrela. Os brinquedos mais saudosos desse país são da Estrela. E a Estrela abriu uma editora, acho que há uns 2, 3 anos, chamada Estrela Cultural. E ela
ali duas coisas, a brincadeira, o jogo, né? A brincadeira, o jogo com a literatura. E ela nos contratou, eu e a Fabiana, para nós escrevermos este livro, que são 4 histórias de macaco. São histórias que têm o macaco como protagonista, e o macaco simboliza a figura do trickster, né? Do malandro, do esperto, né? Daquele que às vezes usa até de métodos não muito éticos para conseguir a vitória, né? Normalmente ele é o fraco, ele não tem poder e, portanto, ele tem que usar uma estratégia oportunista, muitas vezes, para conseguir o que ele precisa, às vezes até a sobrevivência. Sim. Então, o macaco nessa coletânea é uma coletânea, nessa coleçãozinha de 4 histórias que o livro vai ter, ele tem esse papel na maioria das histórias. E vai haver um ludo junto com o livro com as 4 histórias. E cada macaco vai jogar o ludo para ver quem é que vence. Então é uma história da China, uma história brasileira, as outras eu não lembro agora das outras 2, porque de 12 histórias, essas 4 selecionadas para fazer o ludo. Então a gente está muito feliz porque agora eu junto o ler e brincar na minha livraria, agora juntei o ler e brincar também na minha literatura, então estou muito feliz. Una pregunta, vamos a ver tu visión, ¿eh? En el sentido de, como emprendedora de la librería Pana Pana, ¿cuál es tu pensamiento sobre los clubes de libros de literatura infantil? ¿Tú los ves como una competencia o, de nuevo, los ves como un facilitador para los lectores tener essa liberdade de escolher aonde que eles querem comprar os livros? Qual é a tua opinião sobre isso, Celina? Olha, eu já tive livro que foi escolhido para ser entregue a crianças dentro desses clubes de assinatura, né? Eu acho que, assim, o livro é tão sagrado, né? Sim. O livro é tão importante, ele é tão bacana, que o livro, onde quer que ele esteja, ele vai produzir benefícios, bons resultados, positividade, né? É verdade. Agora, eu acho assim, é um direito da pessoa escolher o livro, porque assim, a pessoa vai escolher o que ela quiser em relação ao livro, né? O livro sempre vai ser benéfico, né? Claro. Mas, assim, eu acho que essas curadorias que são feitas nos clubes de leitura também são com pessoas capazes, inteligentes, pessoas com domínio, escritores bacanas, pessoas que lidam com literatura, são pessoas que, sem dúvida, vão fazer escolhas muito, muito, muito boas. Então, eu acho que a qualidade dos livros que as pessoas vão receber pelos clubes de leitura que existem hoje no Brasil é formidável. É muito bom mesmo, né? Agora, a diferença de você comprar uma assinatura de livros e você ir à livraria escolher, eu acho que é muito diferente, porque, na verdade, esse direito de escolha, né, ou você pode delegar aos clubes de leitura, escolha o livro para mim, né? Você delega, uma decisão tua, delegar que você assine e falar, escolhe os livros para mim, né? Ou você não delega, você fala, não, quem escolhe os livros que vão entrar na minha casa sou eu, não vou delegar para nenhum clube de leitura. Então, o que acontece? Você está comprando nem pela capa, né? Você está confiando que aquele clube de leitura vai te mandar livros bacanas. Certamente vão mandar. Só que eu acho bastante interessante, assim, as crianças não são... Normalmente eles estabelecem, assim, uma faixa etária, livros para crianças em tal faixa etária, né? Só que as crianças, né, eu não quero fazer, não é crítica o que eu estou fazendo, não. O que eu acho é assim, as crianças, elas têm a sua experiência pessoal, a sua história pessoal, a família tem os seus valores, as experiências que elas vivem, o lugar que elas moram, né? A família tem uma configuração, cada família tem uma configuração diferente, e aí todo mundo vai receber livro igual, né? Então, do ponto de vista, assim, de você escolher livros de acordo com os teus valores, eu acho que em você escolhendo essa maneira de você trazer os livros para dentro da sua casa, né? Não, eu quero escolher, aí você vai à livraria, porque a livraria, nem pelo site, pela livraria, você vai folhear, você vai olhar as figuras, você vai olhar
esteticamente o livro, você vai olhar o tipo de letra, você vai ver o volume de texto que tem lá dentro do livro, você vai poder ler uns trechos e ver se a linguagem que está naquele livro é uma linguagem que você gosta, né? Você vai tocar, você vai ver o tamanho, você vai ver a ilustração, se isso te agrada. Porque muitas crianças vêm procurar elas olham, encontram um livro que tem o nome da criança. Aí a criança fica apaixonada pelo livro e quer o livro porque tem o nome dela, né? Claro. Então é uma coisa tão pessoal escolher o livro, eu acho que é uma coisa muito pessoal. Eu, particularmente, não compraria uma assinatura de um clube de leitura se tivesse filho. Mas, assim, não acho que isso seja uma coisa que eu venho militar por isso, dizer não compre dos clubes de leitura. Eu acho que não é uma coisa militante, porque eu acho que o livro ele é bom em qualquer lugar, né? Até se ele é roubado, ele vai produzir um bom efeito. Sí, a gente precisa que o livro esteja em qualquer lugar disponível. Isso, é verdade. Sério, chegamos a um ponto onde temos que estar observando onde podemos colocar esse livro, né? Então, entre mais lugares, mais nos vamos aproximar aos leitores e vamos a proporcionar uma facilidade de poder convidar al no leitor a tener esa experiencia. Y yo creo que el no lector es ese, el que precisamos que vaya a una librería de rúa, ¿no? Para que tenga esa proximidad con ese encantamiento. Entonces yo creo que son dos experiencias y tal vez para diferentes mercados, ¿no? Mas definitivamente el no lector de hoy en día es algo que todos nos da cadena editorial tenemos que focar fuerzas para que ese no lector se convierta en leitor apasionado, ¿no? Y yo creo que ahí está el desafío, uno de los grandes desafíos, ¿no? Y mi última pregunta sería, en este espacio que es todo de você, este espacio, fala para toda la gente, porque eles precisam ir a essa linda livraria quando esteja aberta, para sair. E qual é a grande diferença de uma livraria linda na rua, Pana, e a diferença de cadenas de livrarias? Este é Celina. Vai lá, fala para nós. Obrigada. Assim, eu não quero esquecer de agradecer você por estar aqui, que a gente começou de uma maneira tão informal a entrevista, não teve aquela coisa de, agradeço muito por estar aqui hoje. Então, queria agradecer o convite, é muito gostoso conversar com você, você sabe que eu adoro o seu sorriso, a sua alegria, né? Que a gente compartilha da emoção pelos livros, né? Então, é muito gostoso conversar essas coisas, a gente tem afinidades, né? Obrigada a você também, você me enganou, porque eu vou dizer também obrigada para você, mas vai lá. Aí, eu queria aqui fazer uma menção também às milhares de pessoas que eu nem sabia que eu era tão amada pelas pessoas, que a Panapaná, né, eu tô aqui já achando que sou eu que sou amada, que a Panapaná é tão querida pelas pessoas, a ponto de eu ter colocado aquele post dizendo que a Panapaná precisa vender 15 livros para se manter aberta, e as pessoas querem a Panapaná aberta. Sim. Então, eu queria dizer assim, um muito obrigada, dizer que hoje a Panapaná não é minha, hoje a Panapaná se tornou uma livraria que é da comunidade mesmo, de leitores de literatura infantil, né, que curtem a nossa proposta, que valorizam o nosso trabalho, né? Então, assim, eu estou me sentindo muito feliz, eu falei no começo da entrevista que estava tudo bem, pensando nisso, isso me trouxe um momento de felicidade tão grande dentro desse momento que a gente está vivendo, que de fato é um momento triste, não é o que dizer, né? Mas assim, encheu de felicidade esse período da minha vida, então eu não vou precisar lembrar só que eu fui uma pessoa que testemunhou um fato tão raro na história do mundo, né? Mas que tive, assim, muita solidariedade, amor, carinho, uma sensação mesmo de ser valorizada. Então, essas pessoas que se juntaram à Panapaná e que estão comprando livros para a Panapaná, inclusive livros adultos, a gente está encomendando. Me ligou ontem um economista muito importante, chamado José Paulo Kupfer, e ele falou, minha neta me pediu um livro, só que ela me pediu um livro dizendo assim, mas você compra na Panapaná, por favor, que a Panapaná está precisando da nossa ajuda. Então, assim, o meu vizinho de prédio foi lá, falou assim, eu quero, por favor, comprar um livro para cada neto,
porque as minhas filhas me mandaram a informação de que você pediu ajuda e nós queremos colaborar com a livraria, que nós queremos que você continue sendo nossa vizinha. Então, as manifestações, assim, na vida são tão importantes, esse tipo de felicidade, né, miúda, assim, é tão maravilhoso, assim, que querem manter a Panapaná viva, não depende de mim, né, a Paná não é mais minha, parece que a Paná agora eu compartilho ela com esse monte de gente, é muito gostoso, né? E você tinha pedido para eu falar assim, ir a uma livraria de rua, não só a Panapaná, isso vai acontecer em qualquer livraria independente que você for, você vai entrar num lugar que você vai entrar em contato com a liberdade de expressão, né, de um artista. Você vai dar oportunidade para sua criança, às vezes, folhear um livro, encontrar dentro do livro a sua vocação, né? Para você descobrir que você tem uma paixão, né? Folheando livros. Você vai sonhar, né? Porque uma livraria, né? Aliás, tudo que você compra, aquilo não tem um valor, ela tem um valor objetivo, mas carrega consigo muitas coisas que não são tangíveis como o objeto que você pega, que você sente, né? Quando você compra um livro, você compra um sonho, né? Quando você compra um livro, você compra alegria, você compra emoções, às vezes medo, às vezes curiosidade, às vezes um mistério, uma curiosidade. O livro desperta essas emoções e o livro cola na gente por isso. Ana Maria Machado uma vez falou que quem não gosta de ler ainda é porque é como quem ainda não namorou. Então não sabe como é gostoso. Aí depois que aprende a namorar, aí não quer mais parar de namorar. Então o livro é um pouco assim, você começa a ler, você achou a sua linha de leitura, você começou a namorar, e aí você não quer parar mais. Então, ir a uma livraria pequena é isso, você encontra pessoas que amam o livro de verdade, que conhecem o livro, que conhecem o autor, que vão poder te dar dicas imparciais de leitura, né? Porque ali tem várias editoras, vários autores, vão poder te falar com a paixão dele, transmitir uma paixão, um gosto pelo livro, sabe? A Panapaná tem muito isso, a gente conhece o livro, você vai ter um atendimento especializado nessas pequenas livrarias, normalmente não é um ambiente comercial austero, é um lugar onde você se descontrai, você dá essa oportunidade à sua criança de encontrar esses objetivos mais práticos, assim, de aquisição de linguagem, mas ela vai aprender a pensar melhor, o rendimento escolar é melhor, ela vai ser uma criança que gosta mais de estudar, né? Então, assim, os benefícios são imensos de você frequentar uma pequena livraria. Agora, em relação às cadeias de livro, é aquilo que eu falei, são ambientes mais comerciais, mas se você tem uma pessoa atendendo lá dentro daquela livraria que goste de ler, ela vai te dar um bom atendimento também. E hoje, assim, não existe muitas pessoas assim nas livrarias grandes, né? Já foi assim nas livrarias grandes, já foi assim quando elas vendiam só livros. Depois que diversificou um pouco, né? As coisas não ficaram tão assim. Mas assim, se você vai a uma livraria grande, né? Ache um vendedor se você achar um bom vendedor, converse com ele, né? Fique com ele, transforme ele no seu livreiro. Esse papel de ter um livreiro é muito legal. É uma amizade que você ganha, unida por uma coisa muito bonita e importante que é o livro. Então, eu te vou dizer uma coisa que acabei de ouvir ontem, né? E que gostei muito e comparto isso contigo. Realmente, Amazon não é concorrência, né? Porque existe uma grande diferença entre uma livraria onde tu vas e tu conversas com esse livreiro e esse livreiro te da dicas y te da recomendaciones de lectura. Sim. Amazon faz eso. Entonces, con eso, yo te doy un grande abrazo, te deseo mucha sorte, mucho éxito, mucho suceso. No se fala éxito, ¿no? Eso es en español, éxito es en español, es suceso, ¿no? Suceso. Un grande abrazo para você. Aqui também. Todo o melhor como autora, como empreendedora, e de verdade muito obrigado por haber aceitado conversar hoje conosco.
Tá bom, querida. Um beijo grande para você, um beijo para todo mundo que vieram nos ouvir, então. Beijos em todos. Muito obrigada. Adorei falar com vocês. Tchau.